pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Ao meu lado eu tenho o Daniel Edaeli, que é o Head de Operações da Intralisa. É isso aí, Mili. Dani, hoje o cenário tá um pouquinho diferente. Diferente, hoje é dia especial, hein? Hoje é um dia especial, sabe por quê, gente? Hoje a gente comemora o episódio número 100 do nosso podcast. Começou em fevereiro, nós estamos em novembro. Sucesso. Sucesso absoluto. Sim. Muita gente boa passou por aqui, muito aprendizado e continua. Vai ter a segunda temporada, né? É isso aí, é isso aí. E para a gente comemorar o Intralizando com o episódio 100, nós selecionamos alguns recortes, né, Dani? Sim. De algumas das pessoas, das vozes potentes que passaram aqui pelo Intralizando, que fizeram parte aqui do nosso cenário. É isso. E se você gostar desse episódio, comenta aqui para que a gente faça a segunda parte. É isso aí. Então agora a gente vai... Vamos rever alguns episódios? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar. E a melhor cola para que essas pessoas abracem uma cultura, elas entenderem que elas estão a serviço de algo maior, que a gente vai chamar de propósito. Né? Algo que, inclusive, transcende aquela tarefa que ela faz. Mas se a gente entender que aquilo que eu estou fazendo tem um significado muito maior lá na frente para um cliente, para a indústria, para a sociedade, eu começo a fazer o quê? Abraçar a cultura. Que aí faz sentido eu fazer é relevante, aquilo. Né? Passa a ser relevante e a gente passa a se conectar com aquela realidade, com aquela história, né? Muito bom esse episódio. Gente, a Rebeca arrasou com essa frase. Acho que, Dani, é isso. Se a gente não vê relevância onde a gente está, a gente não se engaja, ninguém se engaja com aquilo que não conhece. E hoje fala muito sobre felicidade no trabalho, né? E, enfim, não tem como você ser feliz no que você faz se você não enxerga propósito naquilo. Não. Se não faz sentido. Exatamente. Muito bom. Acho que a Rebeca mandou bem nesse recorte. Concordo. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. 80% do meu trabalho ao formar um líder é falar sobre comunicação. E não tem como inspirar se a gente não soubesse comunicar. Essas duas coisas precisam ser observadas juntas. Não existe um grande líder que não saiba comunicar o seu mundo interno, né? E comunicar aquilo que aquela empresa precisa comunicar. Então, também, do mesmo jeito que líder, propósito, né, e cultura precisam ser variáveis analisadas juntas, comunicação e liderança não tem como formar um líder sem falar de comunicação. Mais uma frase matadora aí da Rebeca. Comunicação é tudo. Comunicação é sobre resultado, é sobre liderança, é sobre mobilizar as pessoas em torno de um objetivo comum. E, de fato, né, Dani, tudo gira em torno da comunicação, não tem jeito. E me chamou muita atenção numa frase que ela falou relacionada à comunicação e à liderança, né? E em vários episódios que nós tivemos a oportunidade de gravar aqui, a gente percebeu que uma das principais habilidades que o líder precisa ter é uma boa comunicação. Exatamente. Porque ele é o principal influenciador. Exatamente. Ele é quem vai traduzir e desdobrar muitas vezes a estratégia da empresa para os seus liderados. Exatamente. Agora, antes de ir para a gente ir para o próximo, né? Você viu que a Berge trouxe mais uma vez esse ano como um dos grandes desafios da comunicação. De novo, pelo nono ano consecutivo, a questão da liderança comunicadora, né? Sim. Como é difícil a gente, e desafiador ainda é ter uma liderança comunicadora. Exatamente. Tem uma grande oportunidade aí pela frente para a gente mudar esse cenário. Se a gente quer construir cultura, e a gente sabe que empresa com cultura forte começa de dentro. A gente precisa desenvolver os nossos líderes para serem bons comunicadores. Bons comunicadores, com toda certeza. Boa. Com toda certeza. Boa. Próximo. Prevenção é tudo. Se você tem um trabalho preventivo, no momento desse você sabe como agir, de que forma agir, quem mobilizar, como tratar o negócio de dentro para fora. Esse é o Wagner Faneco. Foi o episódio que ele falou sobre gerenciamento de crise, o quanto que é importante a gente ter a casa bem preparada e os colaboradores engajados, sendo realmente embaixadores da marca, né? Eu lembro exatamente desse dia que a gente gravou, foi muito legal. Aliás, Wagner, um abraço para você. Caiu a ficha quando ele fez o seguinte comentário, né? Que quando você tem uma empresa onde a comunicação estratégica ela flui de maneira legal, e os colaboradores eles vão se transformando em embaixadores
numa eventual crise, os próprios colaboradores são defensores da empresa, são. defensores da marca. Eles advogam ao favor da marca. Exatamente. Então, comunicação não é só trazer clareza sobre a estratégia, não é só transmitir o planejamento da empresa para os colaboradores, mas é também trabalho de gestão de crise. Trabalho de gestão de crise, com certeza. Prevenção também. Principalmente. Prevenção. E você sabia que a gente só conhece a verdadeira cultura mesmo da empresa no pós-crise, como ela reage à crise, diz muito sobre quem é essa empresa e sobre quem a lidera. E eu acho que quando a gente fala de comunicação, talvez quem esteja nos assistindo, talvez interprete cada um do seu próprio jeito, mas é relacionamento. Comunicação é relacionamento, né? E a forma como as pessoas se comunicam, se relacionam e aprendem mudou. Evoluiu. Aprendem e transformam a realidade. Mudou. Então, as empresas também precisam acompanhar essa mudança. Certamente. Conta com a gente. Centraliza. Quando você fala de educação corporativa, eu diria para quem está nos assistindo, eu diria que não tem um executivo ou executiva que vai discordar que isso é importante. Mas se eu olhar na agenda desses mesmos executivos e executivas, vão ter pouquíssimas ou talvez nenhuma hora de agenda para a preparação da equipe que está abaixo dele. Plano sucessório. Plano sucessório, por exemplo. Não, Rubens Pimentel foi... Sensacional. Cravou. E educação corporativa já virou commodity, não é mais vantagem competitiva, Dani. Exato. Se os líderes não planejarem a sua agenda, né, para olhar para a equipe, olhar para o desenvolvimento da equipe, para a capacitação da equipe... Sim. E sabe uma coisa também que me chamou a atenção nesse episódio? O líder, ele precisa assumir a responsabilidade da sua posição. A gente sabe que na grande maioria das empresas, eu estou generalizando, não deveria, mas eu estou. O líder, ele se torna um líder porque ele era um ótimo operacional. Ótimo operador, né? Coordenador. E aí tem aquele sonho de como ele era ótimo operacional, então ele pode se tornar um grande líder e ensinar todo mundo a ser tão bom quanto ele era operacionalmente. E a gente sabe que não é bem assim. Não, verdade. Né? E às vezes para a empresa ela vai para o caminho mais fácil. Pô, vou trazer alguém de fora, treinar essa pessoa, para, né, do ponto de vista técnico, para ser líder. Então às vezes ele pega alguém que está lá dentro, não preparado para a liderança. Sim. E promove. E aí que eu chamo a atenção de que você, líder, que ocupa uma posição de líder, assuma a responsabilidade da sua função. Claro, a empresa ela pode e deve ajudar no desenvolvimento, mas você também tem que assumir a sua carreira. Né? E assumir a sua carreira não é, muitas vezes, criar autossabotagem, né? Porque às vezes o líder ele fala assim, eu estou afogado no operacional. Isso pode acontecer e de fato acontece. Mas espera aí. Você, como líder, você tem que começar a dividir um pouco as coisas. Sem dúvida, delegar. Não é? Então, assuma a sua responsabilidade para que você comece a ter atitude de líder. Isso que o Rubens falou serve como um puxão de orelha também. Você tem que cuidar da sua agenda. Você tem que dividir ela entre a parte operacional, mas a parte onde você vai fazer a gestão. Então, não fique esperando que o outro faça por você o que caia do céu. Vai atrás daquilo que é seu. Se a carreira é sua, você precisa assumir a responsabilidade. Ser o protagonista, né? Porque é o principal influenciador. É o principal influenciador, líder. É isso. Próximo. Tô ansiosa já. Eu já vi várias empresas que não comunicam, elas passam recado. A comunicação e a estratégia e a excelência operacional precisam estar muito próximos porque são assuntos que precisam de veículo para chegar nas pontas. Sim. E a comunicação é esse veículo muito importante, né? A comunicação como um pilar estratégico, você vai conseguir fazer isso que você colocou. Para cada público, qual ferramenta eu devo usar? De que forma eu devo transformar essa mensagem para que esse público consiga entender. E se a gente não atingir os objetivos, a gente pode estar comprometendo a continuidade da empresa. Claro que isso não é do dia para a noite. O colaborador que não sabe para onde a empresa vai para qualquer lugar. E não é? Fantástico esse comentário seu. É verdade. Mas é isso, Dani. 89% dos planejamentos estratégicos das organizações falham por ruído de comunicação. Sim. Será que o CEO sabe disso? Deveria saber. Não é? Deveria saber. Mas daí eu vou te falar um pouquinho da responsabilidade da comunicação também, né?
como que a comunicação tem se posicionado nas organizações para mostrar o seu real valor e realmente fazer diferença lá na ponta, lá no negócio, impactar o negócio. Como que essas estratégias estão sendo desdobradas? Como que Primeiro, a comunicação está tendo acesso a essas estratégias? Ela senta na mesa da organização e discute estratégia? É uma boa provocação. Quantas profissionais de comunicação sentam com as suas áreas de planejamento estratégico para definir estratégia para o próximo ano ou para onde a empresa está indo? É verdade. Você sabe que falando isso me fez pensar que a gente sabe que estatisticamente 80% das empresas, a comunicação interna está sob o guarda-chuva do RH, né? E a gente está vendo o RH ele sendo puxado para assumir uma posição de protagonista. Mais estratégica. Mais estratégica. Certeza. Né? Então, acho que os profissionais de RH que estão assistindo esse episódio, né, e se eles puderem acompanhar todos os outros episódios dessa primeira temporada, tem muito conteúdo relevante, muita coisa legal para trazer essas provocações. Sim. Porque, realmente, para ser estratégico, precisa ter acesso a estratégia da empresa. Precisa estar junto com o negócio. Precisa estar junto. Precisa entender do negócio, precisa entender toda a cadeia do negócio. Para poder desdobrar isso para todo mundo. Porque na fala do Rodrigo, né, ele fala muito bem, né, no sentido de se você está remando em direção a um lugar, a um horizonte, para a gente conseguir remar todo mundo na mesma direção, a estratégia precisa chegar na ponta. Precisa chegar na ponta. E para chegar na ponta, você tem que ter ferramentas adequadas, Exatamente. linguagens adequadas, formatos adequados. Senão o colaborador simplesmente pergunta, por que eu estou fazendo isso? Ele nem sabe. Por que você faz isso? Eu faço porque alguém mandou. Mas ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo. É verdade. E outra coisa que ele falou também muito interessante é que muitas vezes a empresa não faz comunicação, ela manda recado. Manda recado. Eu entendo que ele quis dizer que recado é um comunicado que não tem estratégia por trás dele. Ele é meramente um aviso, ele é meramente um comunicado simples, que muitas vezes é necessário e precisa. Mas por que não usar da comunicação interna como uma ferramenta estratégica para fortalecer cultura? Exatamente. Para engajar, para construir uma imagem de marca empregadora, para trabalhar sentimento de pertencimento. Exatamente. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Rodrigo mandou bem, nós mandamos bem. Boa. O primeiro passo é entender que profissional eu quero ser. As pessoas não estão mais dando conta do excesso de trabalho, do excesso de demanda. E não é falta de tempo, porque o tempo é o mesmo, mas a cobrança, o fazer mais por menos, né? Qual foi a última vez que alguém de vocês sentou para assistir uma série de 45 minutos e não pegou o celular? Saúde mental é a pauta da vez, a gente precisa olhar para isso. Mas a pessoa não é o trabalho que gera o burnout, ou não é não sei o quê. Gente, não importa. A vida da pessoa precisa ser estruturada e isso convida nós, líderes, a olhar para a pessoa como um ser integral. Então, todo grupo de liderança que eu entro, eu falo, você quer ser um bom líder? Vai estudar sobre gente. É isso aí. Não, a Mônica Teófilo também arrasou aí. E eu me lembro bem também desse episódio, porque o tema foi felicidade e bem-estar no trabalho. Né? E a gente estava falando bastante sobre infoxicação, o quanto de coisa tem acontecido nos últimos tempos, né? A enxurrada de informação e de tecnologias novas que chegam, a gente mal dá conta de aprender uma, já vem outra, né? E a responsabilidade aí das áreas de comunicação e de RH em equilibrar tudo isso dentro das organizações, né, Dani? Sim. E daí, eu não sei se você concorda, eu acho que sim, mas a importância da gente segmentar cada vez mais e fazer uma curadoria de conteúdo, de gestão de calendário, para poder olhar para esse colaborador de uma maneira muito mais responsável no que diz respeito à comunicação. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa que também me chama atenção na fala dela, né, vai entender de gente, né, vai se perguntar o que você quer ser como profissional. Aí entra o autoconhecimento. Eu também. Que também fez parte de vários episódios que a gente gravou aqui no Neutralizando, porque para você construir a sua carreira, assumir as rédeas da sua carreira, ter satisfação no que você faz, você precisa ter seu propósito, mas mais do que isso, se autoconhecer. E aí é infinito. Né? Clareza de quem você é, das suas fraquezas, das suas fortalezas, né? Eu penso que quando você trabalha o autoconhecimento, você para de terceirizar. Você para de terceirizar a responsabilidade da sua insatisfação, porque você começa a entender o porquê dela. E aí você começa a dominar a sua vida, a sua carreira, e você vai direcionando, né?
Então, acho que isso foi uma fala muito interessante desse episódio que a gente gravou com ela também. O foi. autoconhecimento é uma coisa que vai aparecer em outros também. Muito bom. Não adianta a gente querer ser bom pro outro, a gente primeiro precisa começar a entender quem de fato a gente é e o que a gente quer ser, né? Quando a gente olha pro outro. Muito bom. E daí, emendando isso, tem uma fala da Sandra Cavallari que a gente vai ver agora, ó. Boa. Vamos lá. Quer ver? Porque normalmente o ser humano, ele não quer reconhecer que ele está errado. Ele vai achar algum caminho para provar que ele está certo. E buscar o autoconhecimento te dá essa liberdade, essa felicidade de ser quem você é, diante de quem quer que seja. E tá tudo bem se eu errei, porque faz parte. Nós estamos aqui justamente para isso, né? Para nos desenvolvermos, para sermos pessoas melhores. Esses atritos do dia a dia que faz com que a gente vai se lapidando, né? Sem dúvida. Agora, por que eu te perguntei isso? Tão comum a gente ouvir as pessoas falar: fulano tem vocação pra tristeza, fulano tem vocação pra felicidade, fulano tem vocação pra reclamar. Mas não é uma questão de vocação. Não, é treinável. Como a gente até perguntou, eu me empolgo, né? É treinável. É treinável, é prática, é como paciência, gente, né? Quanto mais você pede paciência, mais Deus te coloca em situações pra você praticar, né? É isso, né, Dani? Olhar pra dentro. E entender como que a gente reage às diversas situações do dia a dia, ter domínio sobre as nossas emoções, não as nossas emoções em si, mas na reação das nossas emoções, né? E daí venha o que vier. E assim, né, Mi? Isso é útil pra vida, né? Não só pro trabalho. Não, pra vida. É pra vida. Como a gente se relaciona com todo mundo. Exatamente. Acho que esses episódios eles trazem reflexões que vão além das barreiras corporativas. Concordo. O maior desafio das empresas é fazer dos seus funcionários embaixadores da marca. É o maior desafio. Para isso você precisa encantar. E desculpa, não é colocando mesa de ping-pong, de bilhar na hora do almoço, uma geladeira com frigobar e falar: nossa, você viu que lá tem isso? Tem que ter uma coisa bilateral que você tem que conquistar, o respeito. Pessoal, não parem de aprender. Eu tô com mais de 60 anos. Não parem de aprender. O que você aprende fora da empresa? Não precisa fazer grandes cursos, gastos. É só saber procurar a coisa certa com a pessoa certa. Eu acho que tem várias camadas aí essa fala dele, né, Dani? Acho que primeiro formar embaixadores da marca, né? A gente só faz isso com genuinidade. Isso. Tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno, né? Com clareza, né? Trazer clareza dos objetivos. Quando a gente desdobra a estratégia e o colaborador sente parte daquilo e ele se engaja com aquele propósito, né? Exato. Quando os valores corporativos são compartilhados, quando a cultura sai, né, dos quadros da parede e são vivenciados, né? Eu acho que a gente forma embaixador quando a gente caminha, mostra a direção, né? Concordo. E depois ele fala muito de respeito. Acho que respeito é a base de tudo, é indiscutível. Sim. E por fim ele fala sobre sempre a gente estar buscando conhecimento. Buscando aprender, lifelong learning. Falamos muito sobre isso também nos episódios aqui. Né? Falamos bastante e aprendizado contínuo é habilidade essencial do ser humano, do profissional que quer se manter relevante no mercado de trabalho. Sim. Não tem como. Inclusive, a gente estava falando sobre isso esses dias atrás, numa pesquisa que você estava fazendo sobre as habilidades que o profissional do futuro precisa ter. Né? E com tantas mudanças, com tantas incertezas, entre aspas, né? Inteligência artificial e tudo mais, eu lembro que você comentou que uma das habilidades é ter essa flexibilidade para estar o tempo todo aprendendo coisas novas. Exatamente, curiosidade. Até 2030, 22% das funções que existem hoje vão ser modificadas de alguma forma. Sim, né? E novas vão surgir. Então, acho que essa provocação de estar sempre buscando, entendendo, e conhecendo e aprendendo, ela precisa estar presente. Boa. Acho que faz o profissional ser diferente, sabe? Com certeza. Boaz mandou bem. Mandou.
Ou seja, a plataforma traz um pouquinho para você do comportamento da sua audiência. E daí você consegue segmentar e personalizar por horários e por interesse, por grupos de interesse. Sim, e esse foi um ponto que foi, eu acho que o principal ponto de mudança em relação às ferramentas anteriores, né? Porque quando você fala, por exemplo, de intranet, de mural ou de e-mail, isso não existe muito. Então, na hora que a gente pegou uma ferramenta profissional como é a de vocês, e aí a gente consegue fazer tudo isso e ter essa métrica, a gente precisava convencer a liderança do porquê que a gente não postava 200 posts por dia, porque às vezes é isso, o RH tem uma demanda, uma outra área tem uma demanda, e aí as coisas vão se sobrepondo, e não é dessa forma, né? Você jogando todos os posts ali, todas as informações ali que o público vai consumir. Então essa foi a primeira mudança de comportamento em relação à liderança, que também precisa ser muito bem explicada para que os líderes entendam e a gente consiga de fato uma adesão. Exatamente. E aí acho que a gente também, várias camadas. Esse case, a ACD é um case de sucesso da Intralisa. Sim. E quando a gente olha, né, para prioridade, comunicação, o gestor de comunicação, a área de comunicação tem um papel essencial de mostrar para o negócio, para os colaboradores, o que de fato é prioridade, o que impacta ou não o negócio, né? E aí ela está trazendo o quanto que a Intralisa ajudou a ACD a gerir um calendário mais estratégico de comunicação, né? Dos seus diferentes públicos, que a gente vai ver logo mais. Sim. Esse foi um episódio especial, né? Porque nós fomos até lá Nós gravar. fomos até lá gravar. E foi um dia muito especial porque a gente conheceu o trabalho deles de perto. E é um case de sucesso da Intralisa, né? E é interessante porque a gente sabe que para a gente ter uma comunicação interna estratégica, o elemento da frequência e da consistência é importante, mas não o excesso, porque o excesso se torna infoxicação. Ruído. Gera ruído. Né? E uma outra questão que ela trouxe muito interessante são as métricas. Né? Porque antigamente, se a gente fizer uma análise numa timeline, né, se a gente voltar lá há 5, 10 anos atrás, as empresas se comunicavam, algumas ainda até hoje, as empresas se comunicavam uma via de mão única. Mandei, colei. Pronto. Tá aparecendo ali. Tirava da frente. E acabou, fiz minha parte. Mas quem leu? Exatamente. Se leu, entendeu? Tá fazendo sentido? Né? O formato que está sendo utilizado, a linguagem que está sendo utilizada, está se conectando com o público que trabalha na sua empresa? Exatamente. Então, essas métricas, elas ajudam não só a mudar o cenário completamente, você consegue ter a possibilidade de fazer uma comunicação estratégica e, mais do que isso, testar formatos, testar linguagens, testar frequências para entender o que funciona, o que não funciona, para justamente construir tudo que a gente está falando. Exatamente. Qualificar a comunicação que você está entregando, né? E tomar as melhores decisões. Não tenho dúvidas disso. Muito bom. Tem mais case da ACD, né? Vamos ver. A gente tem desde as pessoas mais simples, em cargos simples, até as pessoas com doutorado, mestrado. Então, assim, a gente tem que se comunicar com todas essas pessoas que trabalham na instituição, a gente tem um público de voluntários e a gente tem unidades fora de São Paulo. Então, a gente precisava ter uma comunicação que chegasse às pessoas. Tivesse alcance. Sim, isso, né? Aquilo que o básico da comunicação, sabe? Da emissão e da recepção, e no meio tem uma mensagem. Essa recepção não pode ser, eu comuniquei, então entenda aí o que você quiser. Não, a gente precisava ter alguma ferramenta que chegasse realmente a todo mundo, que fosse democrática e mais moderna também. Gente, Intralisa, sensacional. Sensacional. Aí a gente está falando de alcance e também de segmentação, né? Da importância da gente comunicar de maneiras diferentes, a gente consegue fazer isso segmentando para todos os públicos, fazer chegar. E alcance é também um dos grandes desafios das organizações, que é como que a minha comunicação pode chegar aos times operacionais. Sim. Tá aí, ó. E uma coisa que eu falo para todos os clientes da Intralisa, né? E tá aqui um exemplo que a gente acabou de assistir. A gente procura desenvolver a Intralisa para ela ser boa, tanto para quem está gerando conteúdo e publicando conteúdo, como para quem está consumindo conteúdo. Sim, sem dúvida. Tem que ser leve, tem que ser fácil de mexer, não pode ser uma coisa complicada, onde que eu vou, o que eu faço, onde...
Então, isso é uma preocupação que a gente sempre teve desde o começo. A experiência do quem está lá na ponta. Do usuário, completamente. E tá aí uma comprovação de que não tem idade para isso. Eu tenho um outro dado aí para comprovar isso. 90% de adesão. A ACD tem mais de 90% de adesão. Sucesso. Muito bom. E comunicação é cadência, né? É consistência, é repetição. Então, no momento de mudança, por exemplo, a gente fica ansioso. Você quer ter comunicação toda hora. Então, vá conversar com o teu colaborador, estruture rituais de conversa. Por essas vulnerabilidades, faz parte da construção da confiança. Gente, Paulinha também mandou muito bem. É isso. Comunicação é cadência, é frequência, é consistência. Sem excesso. Sem excesso. E por quê? Porque a gente sabe que, diferentemente das crianças, né, o adulto ele precisa de repetição. O óbvio precisa ser dito sempre. Várias vezes. O óbvio precisa ser dito várias vezes, né? Então, porque comunicação, agora há pouco a gente falou que comunicação pode ser entendida como relacionamento. Sim. Mas eu acho que uma comunicação também pode ser entendida como mudança de comportamento. Sem dúvida. Porque se a empresa está comunicando algo... Ela espera algo? Ela espera algo. E esse algo sempre está relacionado... Exatamente. Agora, eu acho que uma das razões pelas quais as empresas falham é não comunicar o que é esperado. Acontece muito isso. Não é? Tá aí. Frequência e consistência. Vamos para o próximo. Clareza também, né? Então, eu acho que a figura da comunicação é transformar o escrito, o documentado, na realidade. Ou seja, traduzir as palavras chiques, como compliance, para um dia a dia de um colaborador através dos meios de comunicação da empresa. Sem perder o rigor, né? Sem perder o rigor. Sabe, eu gostei muito desse episódio, porque a Elaine Riscala, ela é especialista em compliance e auditoria, né? Sim. E a área jurídica, e essas duas áreas, auditoria e compliance, ela sempre vem com termos muito juridiquês, muito formais, muito cheio de rigor, né? E aí ela trouxe cases reais, inclusive, nesse episódio, mostrando o quanto que a comunicação ela pode ser parceira estratégica perfeita e essencial para traduzir esses conceitos para o colaborador e deixar essa comunicação mais leve, mas sem perder aquele rigor, mas deixar mais leve, entendível. Então, olha a importância aí, né, Dani? Não é só da comunicação, mas do formato, né, da forma como a gente comunica. Um exemplo prático é você, por exemplo, pegar os principais pontos do seu compliance e criar conteúdos dentro da Intralisa num formato de vídeo curto. Então, café com RH ou café com a liderança, um videozinho de 30, 40 segundos falando sobre os 3, 4, 5 fatores mais importantes que você não pode deixar de saber sobre o compliance. Ou então criar historinhas, simulados de situações reais com mitos e mitos e não mitos, né? Verdades e mentiras. Boa! Não é? Isso que você está falando acompanha também um pouco, acho que a gente vai falar sobre isso já no próximo corte que a gente vai assistir, que tem um pouco de usar o que o pessoal tem feito lá fora. Acho que é agora. Não é? Tem muito a ver com o que você falou, vamos lá ver. Entendendo o que as pessoas estão consumindo no dia a dia. É claro, tudo isso dentro das diretrizes da empresa. Então, quando eu falo de coerência, eu estou falando de propósito, de atributos, dos valores, o que a empresa é, mas trazendo isso de formato que está mais próximo do nosso dia a dia. Então, utilizar um pouco mais memes, utilizar um pouco de gamificação, utilizar o humor, né, que acaba... Esse ambiente muito sério. Por que o ambiente corporativo tem que ser tão sério em todos os momentos? Mesmo tratando de temas mais pesados, vamos dizer assim, né, mais complexos e que muitas vezes tem muitos dados. Todo dado, eu acredito que conta uma história, de alguma forma. Então, utilizar o que está rolando muito mais no dia a dia, né, ficar de olho nas tendências. Eu acho que nem toda marca precisa estar presente em todas as trends, em todas as tendências, mas trazer um pouco disso dentro da comunicação interna, de uma forma que fique ali, case com o que a empresa é. Com a cultura, né? Com a cultura da empresa, mas também que comunique com quem no dia a dia consome isso, né? É isso, Dani. A gente compete o tempo todo com o mundo externo. Né? Então, como que a gente leva relevância e temas que precisam ser tratados dentro das organizações
de uma maneira mais atrativa, que engaja, né, que gere a transformação que a gente busca, sem competir o tempo todo com o que está acontecendo lá fora, né? Usando a mesma linguagem. E deixar o preconceito de lado, porque dá para criar conteúdos usando recursos de meme, recursos mais engraçados, sem tornar a comunicação infantilizada. Eu concordo. Sem tornar. Dá para fazer sim num formato mais leve, que é o formato que as pessoas estão acostumadas. Né? Ligou o celular lá, clicou no Instagram, pronto, tá ali. Exato. Trazer esses conceitos para dentro das empresas. Lógico, respeitando a cultura da organização. Sem dúvida, sem dúvida. E tem conteúdos, por exemplo, eu lembro de um exemplo que a gente já falou no passado, que era Arrume-se Comigo. Sim. Então, era o profissional da fábrica, do time operacional, colocando o capacete, os EPIs, né? É isso. E explicando o porquê de cada um. Cara, olha que legal esse formato. Muito legal, muito legal. Como que isso era feito no passado? Muito legal. Totalmente diferente. Então, agora, com a Intralisa e com essa procura por uma mudança na forma de se comunicar, as empresas estão conseguindo colocar em prática isso. Acho que soluções temos. Exato. Né? E não está difícil, está fácil. Não tá. Tá aqui, ó. Tá aqui. Boa, vamos lá. A gente precisa investir energia em se letrar em diversidade. Eu acho que essa é uma competência, assim, básica, né? Senão eu não vou ter autoridade, eu não consigo justamente discutir sobre aquele assunto, e as minhas decisões vão ser sempre muito rasas e sem nenhuma conexão. Então, acho que esse letramento em diversidade, de um modo geral, acho que é primordial. Esse episódio do Rodrigo Chaves, ele foi interessante porque, primeiro que a gente falou sobre diversidade, equidade e inclusão, né? Uhum. E ele traz a importância do letramento, né? Total. Como que a gente convence uma liderança a adotar programas de diversidade e inclusão? Essa liderança nem sabe o que é isso. Porque muitas vezes a ignorância e a resistência vêm de não conhecer, de não saber. Sempre. Exatamente. Sempre. Então, isso a gente está falando para cima, de influenciar para cima e para baixo também, né? Eu lembro de uma frase que ele falou nesse episódio que eu nunca vou esquecer, né? Ele falou: inclusão não é só convidar para a festa, é chamar para dançar. Exatamente, né? exatamente. E a gente vê as empresas muitas vezes fazendo aquele arroz com feijão básico, né? Uma placa aqui, um piso assim, assado, né? Só que na verdade a inclusão vai muito além. Vai muito além. Inclusão. Muito além. E daí, para as pessoas entenderem mais, é só assistir um episódio completo do Rodrigo, né? Assistam. O interno bebendo do externo é justamente a questão da estratégia de conexão com o negócio, porque muitas vezes a comunicação externa, como ela comunica o negócio em si, seja da perspectiva financeira, seja da perspectiva de atuação de mercado, seja da perspectiva de posicionamento ou de treinamento, né, de líderes, etc., acaba levando muito a particularidade do negócio para fora. E eu acho que a comunicação interna pode beber mais disso, né? Olha, como que o negócio olha as dicas aí, gente. Como que a gente explica o negócio internamente, né? Porque a comunicação externa, o papel dela é explicar, principalmente no B2B. Traduzir para o cliente e para os diferentes stakeholders, para as diferentes audiências, o que aquela empresa faz, por que ela faz e o que ela vende, né? E qual é o propósito dela dentro de tudo aquilo. E a gente precisa traduzir isso de uma maneira também simples e de uma linguagem que não seja tão corporativa, né? Essas maneiras eu acho que elas podem trazer para o interno de uma maneira positiva, e a questão da tangibilidade, de buscar realmente como que a gente faz esses resultados serem tangíveis, porque uma liderança, principalmente quando não não tem uma cultura de comunicação tão estabelecida, você mostrar resultados que aquilo está impactando no negócio, é mais difícil, mas é como você começa a conectar e fazer a alta liderança entender a necessidade. Exatamente. Daí tem uma questão, né? Por que em muitas empresas comunicação ainda não está na mesa de decisão, não está lá no board, né? Da dificuldade que comunicação ainda tem de falar a língua do negócio, comunicação interna, né? Falar a língua do negócio, de transformar essas ações em dados reais, né? De ter indicadores e métricas que falam a língua do negócio. E daí a Marcela Seneviva, que é head de comunicação da Carry, ela traz muito isso. Vamos aproveitar. A gente tem outras áreas que a gente pode se inspirar. A área de marketing, por exemplo, é uma área que a comunicação interna pode se inspirar. Por que a área de marketing é mais ouvida, né? Porque ela traz mais receita. Não é só isso, ela fala. E
para trazer mais receita, ela precisa falar a língua do negócio. Exato. Ela precisa falar o idioma que o CEO entende, que o mercado entenda. Por que a comunicação não pode fazer isso? É esse o ponto. Todas as vezes que eu vejo esse corte, eu penso justamente nisso, né? O time de marketing, normalmente, ele trabalha focado na porta para fora, né? Então, senta todo mundo na mesa, faz um brainstorm, e aí vão surgindo ideias muito criativas que se conectam com o público-alvo, né? E muitas vezes essas ideias, elas geram conexão emocional. Então você vê uma propaganda, você vê enfim, algum conteúdo da empresa da porta para fora, você vê que é um conteúdo estratégico feito por um time que tem essa sacada. Sim. Para quê? Que nem você falou, para trazer faturamento, porque no final das contas a gente está falando de vendas. Sim. Só que quando a gente olha da porta para dentro, primeiro, a gente não está falando de faturamento no sentido de entrada, mas a gente está falando de margem. Produtividade. Que vai impactar na margem. Exatamente. Permanência, baixo de turnover. Baixo turnover. Enfim, quanto que custa um desligamento que você falou? R$27.000 por ano um colaborador. Então você imagina isso na ponta do lápis em uma empresa que tem um turnover alto, né? Então assim, você não vai trazer faturamento, mas você vai aumentar a margem da empresa. Então, até financeiramente, é bom que os CEOs estejam ouvindo o que a gente está falando. Exatamente. Até financeiramente, uma comunicação feita de maneira estratégica da porta para dentro pode te ajudar nisso. Tá? Então, como que o RH, de novo, né, que é a área que normalmente está sob a responsabilidade da comunicação interna na grande maioria das empresas, né? Nem todas, mas na grande maioria, faz parceria com o marketing. Vai lá beber dessa fonte, né? vai se aliar, vai entender o que é vocês fazem, o que é esse negócio de storytelling que a gente já vai falar já. E, gente, parceria também é estratégia, né, Dani? Lógico. Parceria também é estratégia. Então, seria muito legal ver as empresas terem a mesma dedicação e o mesmo investimento da porta para dentro, né? Focado no público interno. Exatamente. Acho que falta esse insight. Ferramenta tem, de novo. De novo. Vamos lá. Para mim, a futurabilidade tem uma raiz que fala com o ser humano, é como não morrer antes de morrer. Posso falar do morrer relacionado à minha saúde, em relação à minha vida afetiva. Sonhos. A minha vida afetiva, a pessoa com quem eu tenho como par, como parceiro nessa vida, ou com a minha família, quer dizer, como é que eu lido com todos os cuidados em relação a isso. Dentro da minha organização, como é que eu não morro profissionalmente me atualizando? Como é que eu quero que a minha empresa prospere e funcione? Quer dizer, quais são os desafios dentro do propósito de uma organização onde eu também estou inserido. Então, é um pensar constante sobre isso. De novo, e o Irineu Toledo, ele trouxe umas provocações que fizeram a gente pensar bastante, né? Sim. De novo vem o autoconhecimento, de novo vem o que eu quero para mim, e de novo vem o lifelong learning, né? Aprendizado o aprendizado contínuo, constante, né? A importância da gente estar sempre ativo e vivo, né, Dani? Uhum. Sim, todas as vezes que eu penso nesse aprendizado constante, me vem ao mesmo tempo na cabeça assim, sou eu tomando conta da minha própria vida. Exatamente. Se eu estou investindo em mim mesmo, eu estou investindo em mim. Sim. Né? Então eu estou aprendendo, porque isso pode ser muito útil para a empresa a qual eu estou, pode ser muito útil para uma futura posição. Não é para a vida. É para a vida. Que a gente falou, pra vida. Você deveria ser dono da sua carreira. Deixar claro para onde vamos, eu acho que muitos deixam. Como vamos, quando você fala, também não sei como vamos, mas eu vou precisar de vocês. Eu gosto muito do modelo que gera o senso de pertencimento, mas também deixa uma impressão de humildade. Tem lugares que as pessoas chegam dizendo, eu sei para onde vamos, é assim que vamos e não quero saber, não tem adaptação, é goela abaixo. Quando eu saio desse modelo para um modelo mais colaborativo e a gente vai caminhando, vai ajustando a rota, me parece ser o modelo que deixa menos dor pelo caminho. Com certeza. Valdir Menezes trouxe a importância da clareza e da transparência para a gente poder alcançar um nível de pertencimento esperado, né? E mais duas coisas, né? Primeiro, que a era do comando-controle não existe mais, né? E segundo, que para você construir, ajudar o colaborador a ter esse sentimento de pertencimento, tem que ser um ambiente colaborativo. Você só pertence naquilo que você colabora. Senão não é seu, não te pertence. Então... É porque você vê sentido naquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom.
Pesquisa de satisfação. Você sabe o que você vai encontrar lá. Se você não está disposto a mudar, exatamente, não faça, porque é a pior coisa que existe. Mas você tem que estar genuinamente disposto a mudar aquilo. O líder sem credibilidade é nada. Ele não lidera nada. As pessoas estão olhando para você e estão falando assim, puta, ele está mentindo, né? Eu tinha uma frase que eu usava com meus times que era o seguinte: se eu disser que é carnaval, pode vir de fantasia. Aí eu adorei essa analogia que ele fez, foi muito bom. O Wilson Borges mandou muito bem nessa. É baita líder, né? Um líder inspirador, né? E é isso, né, Dani? De novo, a gente vem com transparência, né? Com credibilidade, Sim. com reputação, com liderança. Sim, tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. Isso sempre aparece, né? Se a gente voltar em quase todos os episódios que a gente gravou, sempre vem isso, né? A parte da transparência, de Sim. ser genuíno. Ser genuíno. E daí uma coisa importante que ele falou em relação à pesquisa de satisfação, que muitas empresas fazem pesquisa e pegam os resultados e simplesmente engavetam. Né? E daí ele fala muito dessa importância de, cara, se você for fazer uma pesquisa para não fazer nada com ela depois, então não faz. faça. É verdade. Porque as pessoas, elas esperam essa mudança, elas esperam uma resposta. É verdade, né? É verdade. O RH precisa sair da cadeira. Deu para entender. Sair da cadeira. Sair da salinha e ir para campo. E se jogar. E conversar. E entender de negócio. E conversar nos termos do CEO, nos termos do gerente, nos termos dos supervisores. Quais são os indicadores de produtividade de cada área? Quais são as metas dentro do planejamento estratégico que cada área precisa? Então, ele precisa se envolver profundamente com as pessoas, administrar, fazer a gestão do seu tempo, administrar suas rotinas para que tenha tempo para sair do lugar, sair do operacional e ir para o estratégico. E ir para a conversa, ir para os diálogos. E provocar, né, Josi? E provocar debates, treinamentos. O quanto as pessoas estão tirando um tempo na agenda para essas conversas, para esses diálogos. A Josi Guimarães trouxe um ponto muito importante e a gente estava debatendo muito sobre tempo, né? Que o RH não estratégico, né? O RH de hoje, ele é tomado por demandas operacionais e mal consegue sair da sua cadeira e rodar a empresa, né? Conversar com as pessoas, entender do negócio, o que está acontecendo, para onde a minha empresa vai, né? Como que isso daqui opera, né? Qual que é o ecossistema que está dentro da empresa? Como que é a minha cadeia, né? Para poder provocar mudanças dentro da organização e trazer soluções, né? O RH estratégico, Dani, é aquele que está com o negócio, com olhar para as pessoas, para ajudar no crescimento sustentável das organizações. Eu concordo. E eu acho que o profissional de RH, dentro do seu ambiente, né, porque eu acho que cada empresa tem a sua característica, ele precisa refletir e encontrar a melhor maneira de passar por esse processo de transição. Porque como que eu vou sair ou minimamente ter mais tempo dedicado ao estratégico? Porque sair do operacional é uma coisa que eu acho que precisa encontrar o equilíbrio, acho que esse é o ponto, né? Mas como que eu vou sair do operacional ou pelo menos ter tempo para me dedicar para o estratégico? Mas aí tem uma outra questão, né, Dani? Hoje em dia tem tantas inteligências artificiais que têm ajudado o RH a ser mais ágil, né? E ferramentas de automação que têm ajudado o RH a sair da operação para pensar estratégia. Sim, sim. E é um processo de transição. É um processo de transição. Não é frequentando um evento que do dia para a noite vai ser um outro profissional, você vai chegar na empresa e vai revolucionar. Não é bem assim. Processo de transição. Exatamente. Sabe por onde começa? Pela intenção. Ah, bom. Aí... Senão não adianta. Aí você matou a pau. Não vou nem falar mais nada. Pode seguir. Como é que você
engaja pessoas numa coisa que você acredita, contando histórias. Ai, que delícia. A gente nem combinou isso. Não, a hora que terminar aqui, eu te dou um abraço. Olha ali. Sensacional. Gente, isso é milenar. Tem coisas que a gente sabe até hoje, porque a gente ouviu histórias. A instrução, ela foi passada primeiro oralmente, não tinha escrita. E agora a gente escreve, a gente desenha, a gente bota na nuvem, a gente põe não sei aonde e não conta a história. É verdade. Ana, obrigada por trazer o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Tem gente que ainda não entende o óbvio. É isso, Dani. Mais uma vez a gente volta com comunicação, com narrativa, com storytelling, de como é importante a gente criar conexão emocional. E a gente cria conexão emocional com histórias. Sim. Quando as pessoas elas conseguem se identificar com aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. E você sabe que eu converso com alguns clientes da Intralisa, né? E às vezes eu escuto frases como assim, eu preciso de um lugar para colocar os meus treinamentos, eu preciso de um lugar para colocar as minhas políticas, né? Uhum. Aí eu devolvo a seguinte pergunta: na verdade, você precisa que as pessoas aprendam o que está no seu treinamento. E você precisa que as pessoas entendam e respeitem o que está na sua política. Porque um lugar para você colocar... É só um lugar. É só um lugar. Na verdade, a sua intenção está por trás, né? É você causar uma conscientização, causar uma mudança de comportamento, causar um desenvolvimento do seu colaborador. E aí entram essas técnicas, né, de storytelling, de utilizar formatos, utilizar uma linguagem mais moderna que vai contribuir para esse momento que a gente está vivendo agora. Os tempos mudaram. E carece de uma comunicação muito mais humanizada. Totalmente. Totalmente. Sim. Né? Em tempos de tanta inteligência artificial, a inteligência humana precisa estar ali, né? Precisa. Muito bom. RH, se você tem que escolher um programa para investir, invista na sua liderança, né? Ela é aqui intermédio, corte o resto tudo, mas o programa de liderança deixa ele, né? Sim. Lute por ele, porque eles são as pessoas que vai fazer tudo isso acontecer. Vai guardar a cultura, vai mobilizar a cultura. Exato. Vai desdobrar a estratégia. São os principais influenciadores, eles vão desdobrar isso internamente. Exato. Então, assim, trazer pautas para esse desenvolvimento dessa liderança que ajude ele a entender essas emoções, essa gestão dessa emoção, dessa inteligência comportamental. Como é que ele vai unir isso tudo com bem-estar? A gente tem que ajudar eles a montar esse quebra-cabeça. Né? Eles estão com as pecinhas ali, mas eles também não estão entendendo qual o desenho que precisa montar. É isso. Mineirinha Marcela Freitas arrasou Foi muito legal. No episódio dela, foi muito legal. Foi muito legal. E pode falar, Dani. Não, enquanto ela estava falando, eu estava lembrando de... É tão legal quando a gente vê, quando um cliente Intralisa, né, começa a explorar cada vez mais essa parte estratégica da comunicação, né? E a gente vê alguns exemplos onde eles já estão num nível que eles elegeram alguns líderes para serem influenciadores dentro da plataforma. Então, quando vai comunicar estratégica, muitas vezes isso sai da boca do líder. Então, ele é igual existem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem dentro da Intralisa do nosso cliente. Isso é muito legal. É muito legal. E tem um peso diferente, né? Quando o líder fala. Tem. Principalmente se é um líder que inspira, né? Sim. Várias coisas, né? Primeiro que pessoas se conectam com pessoas, a gente fala isso sempre também aqui. Sempre. Né? O líder, ele é factualmente o principal influenciador. Né? Então, é muito legal quando a gente vê essa evolução e algumas empresas vão começando a ter resultados positivos nesse sentido. Né? Sim, muito bom. E um fato que ela trouxe, né? Comece capacitando a liderança, porque, como você disse, ele é um grande influenciador para o bem e para o mal. Então, líderes capacitados influenciam positivamente. Sim, investir no programa de capacitação de liderança. Perfeito. Tem muita gente preocupado com IA, mas está esquecendo do feijão com arroz bem feito. Eu quero comprar um novo sistema, eu quero colocar isso tudo para rodar, mas o teu recrutamento ainda está capenga.
É para bater meta. Acabou. Não, eu quero fazer porque a maioria tá fazendo. E aí ela acaba trazendo coisas que funcionam para uma empresa grande que não funciona para quem é menor. As empresas hoje que sabem utilizar IA, a minha visão é que elas investiram muito mais nas pessoas. Elas investiram muito mais na comunicação. Elas investiram muito mais nos processos. E a IA veio para alinhar isso tudo, para facilitar. Porque ela não resolve todos os problemas. Não dá para terceirizar, né? Não dá para terceirizar. Então, assim, hoje as pessoas... Eu percebo que as pessoas estão perdendo o hábito de pensar. E aí eu trago isso pra mim mesmo. Chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, às vezes tudo que eu quero fazer no meu trabalho eu vou perguntar pra inteligência. Por que eu não uso a minha inteligência pra fazer isso? Porque é prático. Potencializar a inteligência artificial. Porque é prático, mas se eu não tiver o senso crítico de saber esse dado que ela me trouxe é certo? É isso, Dani. As pessoas, muitas vezes, elas estão tão preocupadas em seguir tendências que elas acabam negligenciando o básico, né? Então, a IA tá aí, de fato, é um caminho sem volta, mas a gente não pode abandonar o dia a dia. Aquilo que você falou da transição, né? Tem um período de transição, vamos fazer a transição de forma correta, tranquila, né? Sem negligenciar o que precisa ser feito hoje, o arroz com feijão. Né? Exato. Tem que ser aos poucos, né? Não dá para ficar tendo espasmos de, vou mudar isso, vou mudar aquilo, não. Exato. E de acordo com a realidade que a sua empresa vive, porque também não adianta. Você vai ficar frustrado. Sim. E assim, de novo, repetitivo, né? Quando você assume as rédeas da sua área, da sua vida, da sua carreira, você não vai ficar tendo ideias aleatórias e tomando decisões por espasmos, né? Você vai ter mais um passo a passo, uma transição, uma coisa por vez, olhando a evolução, colocando em prática, porque senão... Planejamento, Daniel. Exato. É planejamento. Senão, vamos planejar direito. Senão não vai vir o resultado que você está esperando. Exato. Planejamento. Passa por planejamento. Com certeza. Estamos chegando ao fim? Estamos chegando ao fim. É o último? Vamos lá, vamos ver. Esse é o Maicon, isso é bom. Maicon Magalhães. Tecnologia, quem nega é burro. Negacionismo é coisa de burrice. A gente está em casa trabalhando com 2 crianças, você tem um momento que você tem que cuidar do seu filho, vai passear com o cachorro, mas você não está à mercê à disposição da empresa 24 horas. Só que assim, como que você usa de técnicas ou de tecnologia que te ajuda a ser melhor, mais rápido, entregar resultado? É isso, acho que o Maicon foi muito cirúrgico na fala dele. Quem nega é burro. Tá aí, é um caminho sem volta. Mas, de novo, a gente volta naquilo. Vamos planejar. Né? Isso que eu ia falar. Vamos planejar para que a gente não negligencie o que a gente acabou de falar, que é o básico bem feito, né? E daí a gente vai para o próximo nível. Né? Sim. E eu acho assim, a gente está praticamente em 2026, né? Praticamente 2025 acabou. Já em 2026? Né? Ai, meu Deus. A gente já está lá. Eu acho que as empresas até hoje, elas se viraram nos 30 para conseguir colocar para rodar a comunicação interna. Mas eu acho que a gente está chegando no momento agora que, mais do que colocar qualquer coisa para funcionar, a gente precisa ter métrica, a gente precisa ter segmentação, a gente precisa trabalhar linguagem em formato. Né? Isso a Intralisa, ela tira de letra e é uma plataforma que oferece isso. Né? Então, empresa, se você ainda está no e-mail, no mural colado na parede ou no WhatsApp, não vou nem falar sobre isso. Se você ainda está usando esse tipo de ferramenta, repense e acesse intralisa.com para conhecer um pouquinho mais sobre as nossas funcionalidades, sobre o que é essa plataforma para te ajudar a não só colocar em prática uma comunicação interna estratégica com formatos, segmentação, linguagem acessível a um computador, a um aplicativo de celular, principalmente para você atingir os resultados que vão trabalhar. Retenção de talentos, satisfação, produtividade, vai desafogar o operacional da RH para trazer ele mais para o lado estratégico. Então, acho que é um pouco mostrar disso. O valor real da comunicação e do RH junto ao board. Mas, Milena, é uma luta. Agora me fala uma coisa, mudando de assunto, falando sobre você. Eu quero saber como é que foi 100 episódios praticamente de Intralizando. Como que foi para você? Qual que é o aprendizado que você tira? Conta pra gente. Dani, que jornada. Foi legal, né? Foi uma super jornada. Nunca imaginei na minha vida sentar num sofazinho desse
entrevistar tanta gente. Muito né? legal. Nesse tempo, nós tivemos 2 formatos. Formato estúdio, que é esse que a gente está aqui agora, e tivemos o formato itinerante, que é o Intralizando por Aí. Sucesso né? também. Sucesso, Muita que gente vai legal. aonde as pessoas de fato estão, né? E que exige da gente um repertório absurdo. Você não sabe quem vai sentar ali na poltrona, né? O que vai vir, né? Como você vai reagir às respostas. Sim. Então, eu acho que a cada participante que sentou aqui, eu tenho um agradecimento especial, porque eu aprendi muita coisa. Né? Foi um intensivão, né? Foi um intensivão. Nossa, uma faculdade com MBA, com pós. Não, e você sabe o que é mais, assim, que é fascinante, né? Como as pessoas pensam diferente sobre as mesmas coisas, né? Verdade. As dores são muito parecidas, né? As dores do RH, as dores da comunicação, elas são muito parecidas. Mas o como as pessoas olham para essas dores e como elas reagem a essas dores, muitas vezes é muito diferente. É verdade. Assim, do ponto de vista de comportamento humano, é muito rico, né? É verdade. E eu acho que um dos propósitos do Intralizando é justamente gerar conteúdo relevante para todos os profissionais da área, né? Para que eles possam beber dessa fonte, né? A gente trouxe aqui profissionais super renomados que trabalham há muitos e muitos anos nessa área. Então, assim, o nível de experiência de todos eles é uma coisa fantástica. Então, acho que foi uma forma que a gente encontrou, né? De compartilhar um pouco do conhecimento, da importância, inclusive dessa transição, e aí voltando, falando um pouquinho do RH, dessa transição do RH operacional para o estratégico. Então, acho que foi muito legal todos os episódios que foram gravados. Eu acho muito, muito bonita essa missão, sabe? De ajudar a formar profissionais mais estratégicos. Sim. E acho que o Intralizando, de fato, é um canal importante nessa jornada muito de bom. Aprendizagem. E aí, o que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, vem a segunda temporada vem aí. Com muitas novidades. Boa. Com pessoas tão incríveis quanto essas que já passaram por aqui. É isso aí. Não é isso? Muito legal. Já tem eventos agendados. Já tem eventos agendados. Convidados. Todos os episódios estão aí disponíveis para maratonarem na Intrafix. E quem já assistiu, olha, eu arrisco a dizer, assiste de novo. Quem já assistiu o filme mais de uma vez sabe que muitas vezes, quando assiste pela segunda, começa a ter uma percepção que não havia tido anteriormente. Exatamente, isso acontece muito. Comigo acontece muito. Quando a gente vai trabalhar a edição dos episódios, né, as minutagens, que eu reescuto aquilo que eu ouvi, eu já tenho outro insight ali. Muito legal. Então muito vem bom. aí, segunda temporada. Vem aí a segunda temporada do Intralizando. Muito obrigado. Fique ligado. Até mais.